Polícia de São Paulo investiga a morte de um homem e foi executado na garagem de casa. Simplesmente, um homem aparece, um motociclista aparece e dispara. Enche a tela, por favor, deixa eu ver as imagens do caso. Taboão da Serra. Ele conversava com os amigos. Os homens apareceram numa moto e chegaram atirando. A polícia tenta encontrar o paradeiro dos responsáveis. Acompanhe comigo. O que teria levado bandidos armados a atacarem Johnny ainda é um mistério. Até o momento eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu aqui. Por quê? Porque são várias versões, né? Ele foi assassinado em um bar próximo à casa onde morava. Uma jovem de 18 anos também foi baleada. Bandidos ousados que nesta rua, na região de Taboão da Serra, na zona sul de São Paulo, agiram com frieza, enquanto Johnny e os amigos se divertiam. O crime, com características de execução, chocou e assustou moradores. Para a família ficou confuso. Aos poucos vem se esclarecendo que seria uma emboscada. Porque tem pessoas que estão envolvidas que não era para estar. Tem pessoas que não era próxima dele, mas nesse dia estavam. Johnny Teles tinha 31 anos. Ele e a jovem estavam conversando quando foram cercados pelos acusados. Tudo teria acontecido na madrugada da quinta-feira, por volta da 1h da manhã. As informações é de que o Johnny estaria sentado em uma cadeira atrás dessa porta, exatamente atrás dessa pilastra. Aqui existe uma outra porta de saída que dá acesso a uma escada. Ele estaria sentado exatamente aqui, acompanhado de uma garota, a Thalita. O que as testemunhas relatam é de que ele estaria conversando, se divertindo, quando dois homens em uma moto passaram pela região. Segundo os investigadores desse caso, os dois acusados passaram com a moto, depois fizeram o retorno. Pararam o veículo um pouco mais à frente e vieram caminhando. Eles sabiam exatamente quem era o Johnny. E ao chegar aqui, eles efetuaram vários disparos. Johnny, segundo a família, foi atingido por 9 disparos. As marcas da violência ainda estão espalhadas. Johnny foi atingido no local, não conseguiu fugir. A jovem que estava com ele também foi atingida. Ele ficou caído no chão. Segundo as pessoas que estavam no local, os acusados saíram correndo, subiram na moto e conseguiram fugir. Aqui, o desespero tomou conta de todos que estavam no local. Viaturas da polícia e ambulâncias foram chamadas. Johnny terminou caído. Como estava em estado grave, foi colocado dentro de uma viatura e levado para o hospital. Lá chegou a ser atendido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Essa senhora contou a uma equipe da Record TV que o filho quase foi baleado ao tentar impedir que Johnny fosse atingido. Aí meu filho veio de lá e jogou o carro em cima deles. Aí eles deram um tiro no carro do meu filho, ainda na parte de trás. Estava de capacete, meu filho falou. Aqui na cena do homicídio encontramos a irmã de Johnny. Diana não esconde as lágrimas e o desespero ao falar sobre a morte do irmão. Porque eram dois covardes numa moto. Entendeu? Que acha que pode sair na rua e tirar a vida dos outros. E isso não é justo. E não vai ficar parado. A gente vai atrás. A gente quer justiça. Johnny aparecia nas redes sociais sempre sorridente. O segurança deixou 4 filhos. O mais novo de apenas 3 anos. Segundo os parentes, um homem dedicado à família que não media esforços para agradar e defender quem amava. Para a família, é uma pessoa que, se ele pudesse te ajudar, ele faria de tudo. Ele não se importaria se ele fosse se prejudicar. A polícia trabalha com várias hipóteses para o que aconteceu aqui. Uma delas seria a de um acerto de contas. E por que é que a polícia visualiza essa possibilidade? Por conta da quantidade de disparos efetuados contra a vítima e pelo fato de os acusados descerem da moto e saberem exatamente a quem eles iriam atingir. O que motivaria esse acerto de contas é o que os policiais estão tentando entender. Outra hipótese seria um crime passional. E essa é uma versão
que vai de encontro justamente aos questionamentos feitos pela família de Johnny. Por quê? Porque Johnny tem um relacionamento, seria casado e estaria com uma jovem que não é a esposa dele. Os familiares não conheciam a Thalita. Disseram que ela teria aparecido na região há poucos dias e não descartam a possibilidade de que o que aconteceu aqui possa estar ligado justamente a um possível relacionamento entre os dois. A pessoa que estava com ele aqui apareceu domingo aqui, porque ninguém conhece ela. Do nada. Do nada, a família nunca teve conhecimento dela. Até então, a pessoa que a gente conhece como esposa dele é a Eduarda. A gente desconhece essa tal de Thalita. Segundo a polícia, a jovem que estava com Johnny foi atingida por 4 disparos. Ela continua internada em estado grave. Diana não conhece a mulher que estava ao lado do irmão no momento do crime. É uma coisa que nunca vou aceitar. Nunca. Ainda mais diante das coisas, porque a gente tá mexendo, a gente não só tá correndo atrás das coisas dele, como a gente tá correndo atrás para saber quem foi que fez essa injustiça, e a gente tá descobrindo coisas que a gente não sabia. Por exemplo, essa menina, ela surgiu da onde? Quem apresentou ela para ele? Porque aqui ninguém conhecia ela. A gente da família, que era bem próximo, nunca ouviu falar dela. Qual seria então a relação entre os dois? A polícia procurou pelos celulares das vítimas para que algo pudesse explicar tudo isso, mas não acharam os aparelhos no local do crime. A família descobriu que Johnny poderia estar sendo ameaçado. Tá chegando agora. Pela boca dos outros. Por quê? Entendeu? Que ele estava sendo ameaçado. Por quê? Por gente sem desocupado por causa dessa menina. O caso agora está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial aqui de Taboão da Serra. Os agentes aguardam o resultado do trabalho feito pelos peritos da Polícia Civil. Eles estão analisando um arquivo, um HD, com as imagens do circuito de segurança de comércios vizinhos. Imagens que podem identificar os assassinos de Johnny. Enquanto isso, o delegado responsável pelo caso tenta ligar as peças. Não conversa com a imprensa, diz que o caso ainda está no início. As investigações ainda estão na fase inicial. Relatou também que as testemunhas chegaram a ser convocadas, familiares, amigos e vizinhos. Mas eles disseram que só irão comparecer e explicar o que aconteceu aqui na delegacia a partir da próxima semana. A família ainda tenta entender tamanha crueldade. Sentimento de perca. De que nada que eu fizer vai trazer ele de volta. De que tudo que eu fiz pra ele, nada adiantou. Porque 2 idiotas veio e tirou a vida dele. Entendeu? De que eu vou abraçar minha mãe, mas eu nunca vou poder devolver o filho dela. Que eu vou olhar a foto dele, mas eu nunca vou ver ele chegar. Entendeu? Esse é o minhas lágrimas. Isso resume as minhas lágrimas. Entendeu? Um sentimento de perca, porque 2 covardes se aproveitou de uma pessoa que estava distraída.